Estamos aqui em frente à sede do do Supremo Tribunal Federal, aliás, onde há pouco houve a última sessão plenária do ano que marca o fim dos trabalhos de 2015. E o repórter Gabriel Ciafrei acompanhou a sessão. Boa tarde, Gabriel. Muito boa tarde para você, Érica, a todos que assistem ao Jornal da Justiça. A sessão extraordinária, que foi a última sessão do ano, começou por volta das 10 horas da manhã. Os ministros julgaram algumas listas e também foi divulgado o balanço com as atividades do Supremo Tribunal Federal no ano de 2015. Vamos acompanhar como foi na reportagem. Na abertura da sessão extraordinária, o plenário julgou listas. O presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, também divulgou o balanço das atividades do Supremo em 2015. Entre processos originários e recursais, chegaram à Suprema Corte 86.977 casos. Foram distribuídos 73.140 processos. Durante o ano, as turmas julgaram 14.978 processos. O plenário julgou no primeiro semestre 1.567 processos. Desse total, 17 eram de repercussão geral reconhecida e, com a solução, encerraram quase 22 mil processos semelhantes. Já no segundo semestre, foram 1.101 processos julgados, sendo 15 com repercussão geral reconhecida. Com isso, outros 6.423 processos que estavam sobrestados foram finalizados. A Central de Atendimento ao Cidadão registrou 58.066 pedidos. Os ministros também aprovaram o resultado do julgamento concluído na última quinta-feira, que definiu o rito de impeachment para presidente da República. Agradeço a todos os ministros, aos servidores, aos advogados, aos membros do Ministério Público, que nos permitiram chegar a esses resultados que eu reputo bastante relevantes e substanciosos. E com o recesso, os prazos processuais ficam suspensos e voltam a ser contados a partir do dia 1º de fevereiro de 2016, quando voltam então os trabalhos no Poder Judiciário. E durante o recesso, quem vai ficar responsável por analisar casos urgentes como medidas cautelares será o presidente, ministro Ricardo Lewandowski. Essas são as informações, Érica, eu volto com você. Obrigada, Gabriel, pelas informações. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui conosco. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Bom, Gisele, nessa sessão extraordinária, houve julgamentos de processos em lista e aprovação da ata da sessão de ontem, em que foi definido o rito do processo de impeachment, aliás. Foi uma sessão muito produtiva? Foi uma sessão produtiva. A nossa última sessão do ano, como você já havia esclarecido, os ministros acabaram divulgando e aprovando a ata da sessão plenária de quinta-feira. Inclusive, há a previsão de que essa ata ela seja publicada num diário que vai ser publicado amanhã, sábado, é uma publicação extra. E dentre os trabalhos que o Supremo Tribunal Federal acabou realizando durante esse ano de 2015, a gente pode destacar como o ano das audiências de custódia. 2015, o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, presidido pelo ministro Ricardo Lewandowski, se empenhou bastante na realização dessas audiências públicas. Essa iniciativa, inclusive, começou perante o estado de São Paulo, logo depois acabou se estendendo para vários outros estados. E isso é interessante porque o Supremo Tribunal Federal chegou, inclusive, a analisar uma ação direta de inconstitucionalidade que tratou exatamente da validade das audiências de custódias que foram implementadas no Tribunal de Justiça de São Paulo, declarando a constitucionalidade dessas audiências. Posteriormente, teve a oportunidade de julgar um recurso extraordinário que tratou sobre a possibilidade do Poder Judiciário determinar a realização das obras em presídios e a partir do momento em que ele acabou decidindo nesse sentido, foi por reconhecer que o sistema carcerário brasileiro passa por um processo de superlotação, daí a importância da realização dessas audiências públicas. Houve, inclusive, um outro julgamento, que foi uma medida cautelar numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, em que também o Supremo Tribunal Federal tratou exatamente dessa problemática, determinando, inclusive, a realização dessas audiências públicas, que é aquela situação em que o preso ele tem o prazo de 24
48 horas, ele tem que ser apresentado perante um juiz para ser ouvido e aí o juiz vai decidir sobre a necessidade ou não daquela prisão provisória. Gisele, hoje, né, como a gente tem de praxe, foi divulgado o balanço do Supremo, números muito expressivos, né? É verdade, foram números extremamente expressivos. Nós tivemos o julgamento, por exemplo, de um caso que tem fundamental importância para as investigações de um modo geral, porque o Supremo admitiu o poder de investigação do Ministério Público. Então, esse julgamento, inclusive, com repercussão geral reconhecida, significa dizer que o Ministério Público ele pode conduzir investigações. O Supremo fez algumas ressalvas no que diz respeito à atuação do Ministério Público, dentre elas a necessidade de se resguardar os direitos e garantias individuais, de que determinadas medidas investigativas só poderiam ser determinadas por meio de decisão judicial. Um outro caso extremamente interessante, inclusive o Supremo realizou audiência pública e essa audiência pública serviu para julgamento desta ação direta de inconstitucionalidade, foi no que diz respeito a aqueles casos de internação perante o SUS e a possibilidade ou não de se pagar para ter um atendimento diferenciado. Então, o Supremo julgou inconstitucional essa possibilidade. Na verdade, o Supremo não admite que haja um tratamento diferenciado em relação àquelas pessoas que estão sendo atendidas pelo SUS. Tá ótimo, Gisele, você não vai embora, continua aqui, que daqui a pouco a gente volta para continuar nesse assunto do encerramento do ano judiciário e nos demais assuntos do Supremo, tá? Okay.